Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Oliveira, da turma do 4º ano da Escola de Ensino Fundamental Zé Melancia. Hoje, 22 de março de 2021, daremos início à nossa aula. Convido a vocês que façamos a oração do Pai Nosso todos juntos através desta música. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos dar início à nossa semana, né? Desejo a todos uma excelente semana de muitas atividades. Teremos outro feriado aí que vai atrapalhar um pouquinho a nossa aula, mas eu trouxe um resumo na aula de hoje, tá bom? Para que a gente não perca muito o conteúdo. Nas nossas aulas de hoje de matemática e ciências, na aula de matemática nós iremos falar sobre a estimativa. O objetivo da nossa aula é utilizar a característica do sistema de numeração para a resolução de problemas. E na nossa aula de ciências nós iremos falar sobre os vírus. O objetivo dessa aula é conhecer algumas doenças causadas por vírus. Então, bora lá? Já pegaram o seu caderninho? Já abriram na matéria de matemática? Então, vamos prestar atenção ao conteúdo para depois realizarmos a nossa atividade. Convido a vocês que assistam o vídeo até o final, pois as duas aulas estão nesse vídeo. Não pulem para as atividades, ok? Então, vamos começar. Vamos observar esta imagem. Essa imagem é uma imagem de um estádio de futebol. Observando a quantidade de pessoas que tem nesse estádio de futebol, você acha que tem muitas pessoas ou poucas pessoas? Então, eu trouxe para vocês algumas perguntinhas para vocês pensarem, refletirem. Não é para responder no caderno, é para vocês só pensar e refletirem. A primeira perguntinha é: quantas pessoas estão assistindo a esse jogo de futebol? Você seria capaz de contar uma por uma e dar aí um número de quantas pessoas tem assistindo esse jogo de futebol? Você acha que há mais de 1.000 pessoas? Com certeza sim, né? Tem mais de 1.000 pessoas assistindo. Mas você ainda consegue prever? Você consegue estimar quantas pessoas tem aí? Dar um valor aproximado? Ainda é um pouco complicado, né? Quantas pessoas você estima que há neste ambiente? Ainda não dá para a gente dar o valor estimado. Mas vejamos o seguinte. Para estimar esse número, precisamos saber a quantidade mínima e máxima de pessoas que estão assistindo a esse jogo. Então através de uma quantidade mínima e uma quantidade máxima eu consigo dar um valor aproximado? Sim, consegue sim. Então vamos aqui a mínima e a máxima. Supondo que esse intervalo seja entre 10.000, 10.000 é a quantidade mínima, e 99.999 é a quantidade máxima. Então, que número poderia representar essa quantidade? Então, a estimativa está entre um e outro. Então, tem mais de 10.000
e menos de 99.999. Então, está entre este intervalo. Vejamos aqui a estimativa de 3 crianças. Cauê, ele estima que há 66.500 pessoas. Mariana já acha que há 25.300 pessoas. Bruno, ele se aproxima do número 99.000. Ele acha que tem 99.000 pessoas. E aí? Qual você acha que mais se aproxima do número de pessoas presentes neste evento? Você acha que é Cauê, Mariana ou Bruno? Como você escreveria esses números por extenso? Então, vamos lá, temos 2 perguntinhas. A primeira é qual você acha, qual criança ela deu o valor mais aproximado das pessoas que tem no estádio de futebol? Você acha que foi Cauê, Mariana ou Bruno? E a segunda perguntinha, como você escreveria esses números por extenso? Vocês lembram o que é escrever por extenso? Escrever por extenso é escrever o nome do número, ok? Esses questionamentos não é para você copiar no seu caderno ainda não é atividade. É só para a gente pensar, tá bom? Então, o Cauê escreveu por extenso assim, ó, 66.500 e ele está certo. Mariana escreveu 25.300. Mariana também está certa. E o Bruno escreveu 99.000. Ele também está certo. Mas qual dessas crianças deu um valor estimado das pessoas que estão lá naquele estádio de futebol? Qual que mais se aproximou? Oi, eu sou o Pedro. Acredito que a estimativa que mais se aproxima do número de pessoas que foram assistir ao jogo é a do Cauê, pois consigo observar pela imagem que cabem muitas pessoas naquele estádio. E aí, você também achou que foi o Cauê? Ou foi Mariana ou foi Bruno? Eu também acho que foi o Cauê. Qual a maior quantidade e qual a menor quantidade? Desses 3 valores aqui, desses 3 números, qual é o maior e qual é o menor? O maior número é o de Bruno, 99.000. E o menor número é o de Mariana, 25.300. Mas você sabia que existe um sinalzinho capaz de representar a quantidade maior e menor? Vocês já estudaram esse sinalzinho? Então, a gente vai relembrar. Mariana deu uma quantidade maior ou menor do que a de Bruno? Menor. Então, para representar o sinalzinho de menor, a gente faz um Vzinho deitado para o lado direito, ok? Um Vzinho deitado para o lado direito. Então, essa é a quantidade menor que. Vamos aqui recordar. Os sinais de maior que é um Vzinho virado para o lado esquerdo, feito com a mão direita. E o sinal de menor que é um Vzinho deitado para o lado direito, feito com a mão esquerda. Então, maior que e menor que. A nossa atividade de matemática hoje é no nosso caderno. O que vocês irão fazer? Vão fazer o cabeçalho, copiar a questão número 1 e só a resposta que você acha que é a correta. Cauê e Pedro estimam que na imagem apresentada no estádio de futebol cabe 66.500 pessoas. Fazendo a decomposição do número temos. Como é que eu vou fazer a decomposição desse número? Será que a resposta correta é da letra A, letra B, letra C ou letra D? Então, você vai copiar a questão número 1 e vai colocar a resposta correta, ok? Questão de número 2. Isadora, Alessandra e Gabriela foram ao quadro escrever o número
90.342. 90.342. Qual delas escreveu corretamente? Será que Isadora escreveu corretamente esse número? 90.342? Será que foi a Alessandra ou será que foi Gabriela? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a questão 2, o que está escrito aqui na questão 2, e colocar o número da criança e o nome da criança e o número. Se foi Isadora, se foi Alessandra ou se foi Gabriela. Explicando de novo, você vai copiar a questão de número 2 e vai colocar qual a criança escreveu um número correto, ok? Na questão de número 3, complete com o sinal de maior que ou menor que. Letra A, 10.000 é maior ou menor que 1.000. Então, tá aqui os sinaizinhos para você identificar e completar. Para essa atividade, você precisa copiar também, não basta colocar só a resposta, tá certo? E para finalizar a nossa aula de matemática, eu vou deixar para vocês abaixo do vídeo da nossa aula um link, né, do jogo para você aprender brincando. O jogo ele vai falar sobre maior que e menor que, tá certo? De repente eu deixo um de estimativa também. Vamos ver. E na nossa aula de ciências, o que nós iremos falar? Qual é o assunto que nós iremos abordar na nossa aula de ciências? Nós já vimos lá no início que é sobre os vírus. Vamos observar essa imagem aí. Nós temos aqui esta imagem, né? Sobre o que falaremos na nossa aula de hoje? A gente já viu que é sobre os vírus, né? Na aula falaremos sobre os vírus. Mas o que são vírus? Como eles foram descobertos? Vamos fazer a leitura. Por meio da invenção dos microscópios e do trabalho dos pesquisadores utilizando esse instrumento, descobriu-se a existência de uma grande diversidade de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, entre outros. Isso aqui a gente já viu, a gente está lá revisando. Os vírus são seres microscópicos, não são formados por células e têm estrutura muito simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Por causa dessas características, não há consenso entre os cientistas se os vírus são seres vivos ou não. Então, aí há uma divergência entre os cientistas. Uns dizem que o vírus é sim um ser vivo. Outros cientistas dizem que não é um ser vivo, que para ser vivo tem que ter célula. Já que o vírus ele não possui células e ele, para ele sobreviver, ele se alimenta de células de outros seres vivos, então há essa divergência aí. Se o vírus é um ser vivo ou não. Deixa aí para os cientistas. Você conhece alguma doença causada por vírus? Vamos ver algumas. Não são todas, são só algumas. Nós temos a H1N1, que também causou aí quase que uma pandemia, né? Entre os brasileiros, mas graças a Deus se resolveu. A Zika, chikungunya, a catapora. E agora, né, a Covid-19. Gente, a Covid-19 é uma doença causada por vírus. Então, eu convido a vocês que assistam ao vídeo complementar em anexo da nossa aula de ciências sobre vírus. Não deixem de assistir, ok? Que para você fazer a atividade que eu vou passar a seguir, você precisa ter esse entendimento aí sobre os vírus. Então, terminou a nossa aula aqui, o que eu vou deixar pra gente? Um joguinho de matemática para vocês exercitarem através do jogo e um vídeo sobre os vírus. Eu não
não deixem de assistir, assistam, viu, gente? E para a nossa atividade de ciências, a nossa atividade de ciência é uma atividade de pesquisa. Você vai ser um pequeno investigador. O que você vai fazer? Você vai escolher uma doença viral, ou qualquer doença, né, uma das doenças virais apresentadas e faça uma pesquisa sobre elas. Você pode escolher H1N1, a catapora, a zika, a dengue, a chikungunya ou outra que você pesquisar. Então, você vai escolher uma e vai falar sobre ela. Anote em seu caderno as informações que mais chamaram sua atenção sobre os tópicos. Como é transmitido, os sintomas e prevenção da doença. Vamos compreender essa parte aqui. Vamos dizer que você escolheu a dengue. Ah, professora, eu vou falar sobre a dengue. Então, você vai pesquisar como a dengue é transmitida, quais os sintomas da dengue e qual é a prevenção para essa doença. Ah, não vou falar sobre a dengue, eu vou falar sobre a zika. Então, como a zika ela é transmitida, os sintomas dessa doença da zika e a prevenção. O que eu devo fazer para me prevenir, para não pegar essa doença? Então, você vai fazer isso, escolher só uma e respondendo a esses 3 tópicos. Depois que você fez isso, fez suas anotações, você vai estudar bem bonitinho e vai postar um vídeo lendo sua produção. Por que eu digo para você organizar as ideias no papel primeiro? Porque você vai organizar as ideias no papel, você vai ler, você vai estudar e na hora de gravar o seu vídeo, vai sair um vídeo bonito, um vídeo mostrando aquilo que você estudou, aquilo que você pesquisou, não aquilo que você olhou, leu ali na hora e grava logo o vídeo, não. Para isso, vocês têm uma semana para me entregar esse vídeo. Atenção, prazo para entrega até o dia 29, da outra segunda-feira, próxima segunda-feira. Então, você vai, organizar. Na hora de gravar o vídeo, se você tiver a sua farda do colégio, põe a farda do colégio. Se não tiver, uma roupa adequada, procure um ambiente que não tenha muito ruído. Então, grave um vídeo bonito, porque o seu vídeo será postado no grupo da escola, tá certo? Então, organize o seu trabalho. Se quiser fazer cartaz, pode fazer. Então, utilize aí a sua criatividade. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu explico com mais detalhes para aquele aluno que não compreendeu, não conseguiu entender qual é a atividade de ciências. Ok? Então, desejo a todos uma ótima semana. Fico no aguardo das atividades para fazermos as intervenções necessárias. Beijinhos da tia Paula.